E agora, finalmente, eu vou te mostrar qual é a técnica para se ter essas ideias infinitas. Porque de nada adiantava também eu te dar como que ter ideias infinitas, se eu também não te digo como você entender a qualidade daquelas ideias, como você vai manusear, amadurecer, etc. Então eu espero que até aqui tenha ficado pelo menos um pouco claro para você da onde surgem as ideias, como surgem, como você precisa tratar a sua mente para ter elas. Beleza? Simplesmente, a minha técnica é a técnica da máquina de fazer sorvete. Sempre quando eu quero ter uma ideia sobre alguma coisa, por exemplo, como fazer conteúdos, como criar uma cena para uma determinada história minha, como fazer a construção de um personagem, como fazer um episódio de desbloqueia, como fazer conteúdos que eu goste pro Reels ou pro TikTok, porque eu não gosto de ficar fazendo esses vídeos imitando, não sei o que. Não é que nada contra quem faça, é porque não combina comigo, não é o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer. Então eu tive que ter uma ideia, peraí, tá, mas eu tenho que estar lá. Então como fazer? Como fazer conteúdos pro Amino, que é uma outra plataforma que eu estou me preparando pra entrar, que eu já tô adiando isso há mais de um ano. Como? Tudo isso são coisas que eu preciso ter ideia, são problemas que eu tenho, porque eu tô aqui, no ponto eu não tenho conteúdo, eu não sei o que fazer, e pro ponto que eu quero chegar. Como que eu vou buscar, então, para toda vez que eu quiser e precisar ter uma ideia, eu ter essas ideias, independente de, sei lá, esperar a santa inspiração descer em mim? Eu uso a técnica da máquina de sorvete, que consiste no seguinte. Primeiro eu vou explicar pra você o que é uma máquina de sorvete, porque eu tô falando aqui como se todo mundo entendesse como é que funciona uma máquina de sorvete. Máquina de sorvete bem daquelas McDonald's mesmo, tá? Daquelas de fast food, né, como que funciona? Tem um líquido, o carinha pega aquele líquido, né, porque o sorvete, né, não nasce daquele jeito. Então, ele pega aquele líquido, que é uma mistura própria para fazer sorvete, coloca na máquina, liga a máquina vai gelar aquela mistura ali a uma determinada temperatura. Quando aquela temperatura for boa, aí o carinha da máquina vai lá e vai tirar o sorvete. Se você também tira aquela mistura antes, fica mole, esquisito. Quem já pegou? Eu já peguei já a fila de ter que pegar. Ai, olha, acabamos de colocar o líquido, vai demorar. E ela tira lá e realmente, tipo, tá mole, porque não é imediato. Por mais que a máquina já esteja ligada antes, não é imediato que ela vai gelar o sorvete rapidamente. O que isso tem a ver com ideias? Aguenta, que se você não entendeu ainda, eu vou explicar passo a passo. Então, você tira o sorvete e na hora que você quiser, certo? Beleza. A mistura nada mais é do que as informações sobre aquilo que você precisa. Se eu quero ter uma ideia sobre essa fantasia, por exemplo, eu já dei exemplos de como eu fui pesquisar, principalmente sobre como funciona a estrutura de uma fantasia. Além de ir buscar informações técnicas em livros, em cursos e etc., eu também vou buscar informações também técnicas, mas assistindo e analisando as histórias de fantasias que eu gosto, e não só que eu gosto, mas principalmente as que fizeram mais sucesso, porque se elas fizeram sucesso, alguma coisa ali tem. Separando o que é só marketing, né? Porque tem muitas histórias que fazem muito sucesso que são mais marketing do que realmente boas histórias. Isso a gente acaba separando ao longo do tempo. Mas ainda assim, eu tenho que pesquisar. Se aquela história fez sucesso, que se convenceu alguém a assistir ou a produzir ela, é porque alguma coisa boa ela tem. Então aprenda isso, você precisa ir atrás dessas boas informações. Primeiro passo, faça a sua mistura de informações dentro daquele objetivo. Preciso escrever uma cena de ação, vou procurar o quê? Cenas de ação, vou ler sobre as cenas de ação e pegar o máximo de informação que eu puder sobre aquilo dali. E aí, a gente vai pro próximo passo, que é a máquina de sorvete, que nada mais é do que a nossa mente. A gente pega as informações e alimenta a nossa mente para que ela consiga gerar o sorvete. Mas quando você pegar as suas informações lá e colocar na máquina de sorvete, você precisa entender se a sua mente está pronta e preparada para gerar aquilo dali. Por que você precisa saber se a sua mente está preparada para receber aquilo dali, para receber aquela informação? Quando você joga aquela informação por informação, não é o que vai te gerar ideia. Digerir aquela informação e entender o que é bom para dentro da sua história. Porque senão vai sair aquela, tipo, você joga a mistura de sorvete na máquina que não tá preparada, que não gelou o suficiente, vai sair uma ideia, uma molenga.
Então, quanto mais você digere aquela informação, quanto mais você deixa aquela informação ali na sua mente, para você cultivar ela, para você fazer ela amadurecer e ficar firme, uma ideia boa, aí sim depois você pode utilizar. E isso, gente, varia muito. Pode ser que você consiga processar aquela informação em dias, em horas, e talvez algumas outras precise de mais tempo para você fazer. Minha dica é que você teste. À medida que você vai testando e utilizando essa técnica mais vezes, você vai entender que tipo de informação você demora mais para conseguir construir uma ideia boa e que tipo de informação você gera uma ideia boa mais rápido. Como saber isso? Você vai testando, por exemplo. Eu sei que se eu pego para sentar e fazer o roteiro do LNcast no mesmo dia que eu vou apresentar ele para vocês, ele vai sair ok, mas não vai sair tão bom quanto eu faço na semana anterior. Por quê, Juliana? Não é, mas você já fez. Eu faço na semana anterior, então eu tenho tempo para quê? Para pesquisar mais sobre o assunto, para perguntar para vocês no Instagram alguma coisa, pesquisar das dúvidas que vocês já mandam, qual daquelas dúvidas ali eu posso responder melhor dentro daquele conteúdo. Quanto mais pessoas eu posso ajudar com aquele tipo de fala, será que eu esqueci alguma coisa? Ter alguma ideia a mais, montar um roteiro numa ordem melhor para você entender melhor. Por exemplo, esse roteiro estava pronto desde a semana passada, então eu já sabia bem o que eu ia falar, e fora isso, eu também sabia a ordem que eu precisava falar para vocês, para que você entendesse melhor esse tema no final. Então eu sei que se eu tiver ali uma semana a mais para fazer, para deixar aquelas informações processando na minha mente, antes de eu gerar a ideia, que é a ideia do episódio do LNcast, eu tenho mais chances de sucesso. Eu consigo gerar em um dia também, só que não vai ser tão bom quanto se eu deixasse amadurecer um pouco mais. Então, geralmente, deixar amadurecer as ideias é melhor.